Episódio 2. Mais um dia. O relógio marcava 17 horas. Reco adentrava a sua mediana casa, que continha 2 quartos, escritório, cozinha, uma pequena sala, banheiro, área de fundos, jardim na frente e um sótão grande que abrangia todo o pavimento inferior da casa. E o sótão, sim, o sótão. Era ali que Reco passava grande parte das horas de seus dias. Ali estava seu projeto. Mas nesse dia, ele adentrou em casa e verificou todos os seus afazeres domésticos. Pôs o lixo no incinerador e toda a casa geralmente tinha um. Era um aparelho relativamente pequeno, parecido com uma lavadora de roupas terrestre, que acumulava e compactava todo o lixo não orgânico ou não reciclável até ele estar cheio. E quando cheio, incinerava tudo, gerando uma carga de energia para a habitação. Ele também recolheu as roupas da máquina lavadeira, que havia posto mais cedo para lavar, antes de ir ao Júri Supremo, e iniciou o preparo de sua comida. Alimentou-se e moveu-se para o quarto para dormir, pois estava cansado daquele dia. Passados 100 dias da morte de seu pai e 3 anos da perda da sua mãe, Reco foi deitar triste, pois sempre que ele tinha que ir aos júris, ele recordava as memórias antigas, geralmente de sua primeira e segunda vida, de como eram felizes convivendo os três. Pela legislação nodoriana, que rege a terceira vida, em casos como esse, a pessoa que tem seus pais falecidos tem seu destino avaliado pela Corte do Júri Supremo da terceira vida e geralmente são marcados entre 4 e 5 sessões para emitir o decreto à pessoa em questão. E para cada vida existe uma Corte de Júri Supremo, ou seja, existe o Júri Supremo da primeira vida, da segunda e assim por diante até a 7ª vida. E eles são responsáveis por tudo que acontece com uma pessoa compreendida naquele período. Em Isao, quando algum membro da família tem necessidade de permanecer em um centro de cura, passando muito tempo, geralmente em torno de mais de 5 dias, um profissional especializado do centro de cura retorna até a pessoa que acompanha o paciente e solicita a ela certas informações, para averiguar a situação de ambos e requisitar ou não algum tipo de suporte. No caso de Reco, que não teve nenhum requerimento de ajuda expedido porque ele mesmo já havia procurado os responsáveis por isso no centro de cura e havia explicado a eles toda a situação, sobre a morte de sua mãe e como viviam ele e o pai até aquele ponto, onde o pai dele teve que ser internado, antecipando assim a averiguação que seria feita pelo centro de cura, pois é comum nesses casos fazer esse tipo de avaliação para julgar uma possível necessidade de ajuda externa do Júri Supremo. Mas com seu pai como testemunha, e que por sinal tinha sido ele que havia recomendado a Reco fazer isso, ele pôde continuar a viver sem problemas na casa de seus pais, mesmo seu pai estando internado por todo esse tempo e sem a presença de sua mãe. E Reco voltava da terceira e, no seu caso, última sessão de avaliação da corte, e agora ele só retornaria ao Júri Supremo para o decreto final e para obter toda a documentação necessária para continuar sua vida sem problemas. E naquele dia em especial, ao deitar-se, ele havia recordado uma passagem que ocorrera pouco antes do falecimento de sua mãe. Era o 76º dia do ano de 4086. Em Zio, cada ano tem 319 dias. É um pouco mais curto que na Terra, e os nodorianos contam os anos desde a fundação da primeira vila em Omatraze, sendo lá quando iniciaram a primeira reunião para definir certas diretrizes do ano zero. E assim temos que nesta memória o ano de 4086 desde o início. E o ano para os nodorianos também é completo quando Zio completa uma volta em torno de sua estrela principal. Assim, nesta data, seu pai e sua mãe haviam combinado o período quaternal, que era algo parecido com o nosso período de férias. Eles haviam planejado uma viagem, pois havia muito tempo que não tiravam um tempo só para curtirem. Então, programaram uma visita à cidade natal de seus pais, que era a cidade de Omatraze. Omatraze era uma cidade muito linda, uma das 2 únicas cidades costeiras, com acesso ao mar, a única com acesso livre ao mar, cercada por imensas montanhas que iam do norte, passavam por todo o lado oeste da cidade e terminavam ao sul, junto ao grande rio que descia junto às montanhas. Ainda tinham 3 grandes lagos que ficavam espalhados no território, um próximo à faixa costeira de terra que se situava entre a lagoa e o mar de Surim, que banhava toda a sua costa e fazia parte do grande oceano de Kan.
Matrase também tinha a singularidade de ser a única das cidades já construídas, cercada por montanhas e aberta ao mar. Foi a primeira cidade construída, o marco zero da civilização como é nos dias atuais. Toda a história começou ali. Seus pais vieram para Isal muito cedo. Logo após completarem a terceira vida, eles se uniram e partiram para Isal, onde foram trabalhar. E foi isso que fizeram por toda a vida a serviço da comunidade. Com já algum tempo morando em Isal, eles geram Reco. E após se passar 2 anos, eles viajaram para rever a família em Omatrase. Mas naquela época, Reco era muito jovem e pouco se lembrava das coisas. Tinha memórias muito vagas daquela época e nem se recordava direito de como era o local. Mas a viagem do dia 76 do ano de 4086 foi muito marcante para ele. Já com seus 9 anos lunares, Reco observava tudo, interagia com tudo, queria brincar, experimentar e aproveitar ao máximo o tempo na cidade natal dos seus pais. Logo assim que desembarcaram na cidade, foram recebidos pelos pais de sua mãe, seus avós maternos, Nico e Godiana, além de sua prima, Orlela, filha de Arim, que era o irmão mais velho de Kena, sua mãe. Isso tudo foi uma festa, pois fazia muito tempo que Nico e Godiana não viam seu neto. Abraçaram-se uns aos outros com extremo fervor, pareciam não querer se desgrudar mais. Assim chegaram à cidade de Omatrase. Após os longos cumprimentos, Reco logo fez a mais profunda amizade com sua prima Orlela, que tinha apenas alguns dias a mais que Reco, mas já se encontrava com 10 anos lunares. Pareciam ter convivido sempre. Reco falava da sua escola, de suas ideias, de sua cidade, enquanto Orlela, muito feliz, ouvia tudo com atenção e fazia pequenas interrupções para contar-lhe das coisas legais a se fazer na cidade e de como eram essas coisas de que ele tanto falava na visão dela e em sua cidade. E ela contava como era a sua vida ali com seus pais e seus avós.